Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos conversar sobre os contrastes da reciclagem. Os nossos convidados são Guilherme Caniello, Relações Institucionais da Abralatas, João Gianesi Neto, presidente da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, e Karina Alencar, mestranda em Engenharia Ambiental e Controle da Poluição da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. É muito importante, né, a gente falar desse tema no momento em que se discute tanto a questão ambiental no país. E, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para o João qual a nossa posição, né, a posição do Brasil dentro do cenário mundial em relação à reciclagem. Bom, a posição brasileira... Bom, voltando um pouquinho ao tempo, lembramos que o Brasil aprendeu a falar, discutir o tema reciclagem a nível mais da população, quando então, na Rio 92, nós tivemos a chegada de profissionais, colegas estrangeiros, que juntamente com os brasileiros deram, vamos dizer, condições de que começássemos a desenvolver amplamente a reciclagem, contrário ao que era feito anteriormente, que a reciclagem era muito informal, ela era uma reciclagem quase que caseira, aonde nos edifícios nós tínhamos os zeladores recolhendo os jornais, os vidros, e daí para frente nós começamos a discutir e conhecer e trabalhar sobre a reciclagem. Bom, nós estamos falando de 92, estamos falando há 30 anos atrás, estamos hoje olhando o Brasil, que cresceu muito pouco em relação ao potencial que temos nos resíduos sólidos urbanos. Origem do momento reciclagem. E é sobre esse condicionamento de contrastes da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos. E a nossa posição de técnicos é sempre mais crítica. Nós olhamos o segmento na totalidade e nos sentimos muito acanhados com os índices nacionais de reciclagem. Nós temos pontualmente, somos campeões mundiais de um determinado segmento, mas, entretanto, ainda o Brasil recicla muito pouco. E mais adiante eu vou mostrar algumas considerações daquilo que eu entendo que nós devemos trabalhar fortemente no conceito reciclagem. Entretanto, eu gostaria de que esta chama, este momento, seja muito importante e que continue energizando aos profissionais, aos técnicos, para não esmorecermos na reciclagem. Perfeito. Karina, a gente avançou em que área e onde a gente ainda precisa alcançar bons resultados, na sua avaliação, dentro desse cenário, né, brasileiro em análise com o mundo? Olha, eu vejo o seguinte, o Brasil ele é um dos maiores produtores de lixo do mundo, principalmente em virtude da população, né? Nós temos as maiores populações do mundo, ele é o quarto maior produtor de lixo, tá? Mas nós temos a quinta maior população do mundo, então é condizente. E os maiores produtores de lixo também, que são os Estados Unidos, a China e a Índia, também são os países com maior população, né? Então isso tem a ver. Bom, mas isso não mas nós produzimos, a nossa reciclagem do lixo, a gente é abaixo da média, então não temos que melhorar, né? Essa é a situação que você tinha me perguntado inicialmente, né? Eu vejo que nós temos o que chama muita atenção no Brasil é que nós reciclamos, né, alumínio, nós somos líder, né, em reciclagem de alumínio, quase 100%, 97,6% das latas de alumínio são recicladas.
E a gente tem um problema com plástico. Nós temos muito problema na reciclagem do plástico por diversos motivos que a gente pode desenvolver aqui, em virtude do custo, em virtude da questão do plástico ser diferente. Tem vários tipos de plástico, então a reciclagem dele é diferente. Então tem várias questões que a gente pode abrir nesse assunto. Mas eu vejo que nós já melhoramos, em especial agora no Covid, a gente também teve uma alteração da dinâmica de geração de resíduos. E eu vejo, e isso é um ponto assim que eu vi muita revisão bibliográfica sobre isso. A gente teve rios e céus limpos, mas não foi o caso dos resíduos sólidos. A gente aumentou a produção de lixo, embalagens plásticas. Então, e agora, esse é um cenário que talvez permaneça, que nós precisamos repensar em termos de políticas públicas de como melhorar. Então, eu vejo que devemos pensar nesse novo cenário Covid, pós-Covid, que talvez permaneçam algumas questões que já entraram na vida da população, e são questões de contaminação ambiental, em especial no uso de embalagens plásticas, kits de EPI, máscaras e luvas, né? Então, a gente tem um desafio pela frente, sim. Essa é a minha opinião, que nós devemos, em especial, discutir sobre a reciclagem de plástico, dado que a de alumínio nós já somos líder, né? E é uma preocupação para o meio ambiente e para a economia. Perfeito. Guilherme, nós somos um país de contrastes, né, em relação à reciclagem, né? Onde que a gente ainda precisa evoluir? Sérgio, eu vou pegar aqui essa deixa que a Karina deixou para nós aqui e fazer um contraponto, né? Eu enxergo que a gente hoje tem uma grande oportunidade para melhorar os nossos índices de reaproveitamento de materiais de uma maneira geral, tá? A gente está vivendo agora essa pandemia, um momento em que a preocupação relacionada com a preservação do meio ambiente, em especial, né, veio mais ainda à tona. E, em paralelo a isso, o mundo já vinha transitando de um modelo econômico linear para um modelo econômico verde já há um tempo, né? E não é uma questão mais de você optar por um modelo verde ou um modelo diferente. É uma questão agora de você optar pelo ritmo que você vai dar para essa transição. Então, isso é um debate que vem sendo aquecido no mundo inteiro, e alguns países já vêm, inclusive, avançando muito nessa agenda, firmando compromissos e metas, algumas até mesmo ousadas em termos de prazo, eu não digo em termos de metas, mas em termos de prazo, para conseguir alcançar resultados mais interessantes. E o Brasil não está fora desse cenário, né? O Brasil tem todas as condições para poder acelerar a sua transição para um modelo econômico que permita um ambiente de negócios mais favorável para você preservar o meio ambiente. E, claro, nessa trajetória de preservação do meio ambiente, a questão do reaproveitamento dos resíduos sólidos tem papel preponderante, né? O João citou aqui um fato histórico relevante, que foi a Rio 92, quando tivemos a oportunidade, talvez, né, pela primeira vez, de debater essa problemática de uma maneira mais ampla e alinhada com outras nações. E de lá para cá, nós tivemos também alguns outros momentos marcantes e importantes relacionados a esse mesmo assunto, não só internacionalmente, né, e a gente pode citar as COPs, e em especial o Acordo de Paris, que foi assinado recentemente, mas também, no nosso caso nacional, a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. É um marco regulatório importantíssimo, é uma lei que inovou e trouxe as bases, né, para a gente poder se organizar enquanto sociedade para viabilizar cada vez mais esse reaproveitamento. E aí, junto com o reaproveitamento em si, também outras questões que estão por trás, que são tão relevantes quanto, como a extinção dos lixões, ou a transição de soluções de destinação adequada dos lixões para os aterros. E de lá para cá, a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem sendo trabalhada, principalmente pela pasta do meio ambiente,
para que seja regulamentada e que, de fato, possa criar esse ambiente favorável, né, para as empresas e para a sociedade caminhar de maneira mais rápida por encontrar soluções ambientalmente responsáveis. Então, eu acredito que nós estamos, na verdade, num momento muito oportuno para poder travar, mais uma vez, esses debates nacionalmente e conseguir formular e implementar políticas públicas que faça valer a Política Nacional de Resíduos Sólidos e faça valer também os acordos internacionais que o Brasil faz parte e os compromissos já assumidos pelo Brasil junto a outras nações, inclusive à luz de acordos comerciais que vêm sendo costurados mundialmente, que já colocam a questão ambiental no centro das negociações ou no centro dos critérios que são utilizados para você poder investir ou não em um setor, em um segmento ou em um país. Perfeito. João, a que você atribui essa situação inversa que a gente já comentou aqui no início do programa? Ou seja, o Brasil líder mundial da reciclagem em latas de alumínio, mas ainda numa situação inversa com a questão do lixo. Bom, sem dúvida, um dos agentes que contribui fortemente para que a população em geral venha a participar da reciclagem é a coleta seletiva, que é de responsabilidade dos municípios. E, ao instante que você tem um sistema de coleta seletiva bem realizada e implantada, você leva para dentro das residências a responsabilidade de separar a fração seca da fração úmida, ou chamada fração orgânica dos resíduos domiciliares. Este é o ponto de partida para que a gente possa, tendo coleta seletiva adequada, a gente possa desenvolver melhores condições e obter melhores índices de reciclagem. Entretanto, eu vejo também com muito cuidado um aspecto de que a maioria das grandes cidades estão transferindo responsabilidades municipais para uma categoria de trabalhadores que são os informais, que são amplamente denominados de catadores, de que é nas mãos desses nossos trabalhadores que a reciclagem está sendo exercitada na grande escala. Nós temos que olhar bem essas condições. O papel que eles desenvolvem é muito importante. Eu acho que nós técnicos, não damos aos nossos colegas trabalhadores a devida importância de que eles têm no processo de reciclagem. Karina, a gente tem aqui um número para poder ilustrar essa situação, né, do lixo reciclado, né? Ou seja, a estimativa de 79 milhões de toneladas de lixo reciclado ainda é muito pequena, né? A gente ainda está muito abaixo do esperado, né? Você acredita que, por exemplo, o setor de latas, por exemplo, né, de latas de alumínio, pode inspirar outros setores? Olha, com certeza. Eu queria responder ao contraponto, que é o seguinte: eu acredito, o Brasil ele tem tudo, e eu trabalho para isso, né, nos segmentos de sustentabilidade que eu faço. O Brasil tem tudo para melhorar em relação à política de sustentabilidade, de reciclagem, até da melhoria do saneamento, né, que ele envolve a parte de resíduos também, não é apenas água e esgoto. Mas eu vejo que nós temos desafios, nós temos vontade, e essa vontade aumentou sim nesse período Covid, que nós vimos, muitas pessoas falavam: nossa, como eu produzo lixo em casa?
por que a gente não separa o lixo? Começou a ter uma conscientização entre pessoas que nem falavam sobre isso, que nem são do ramo, e não se preocupavam. E isso é muito bom. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, tá? Então, eu acho que sim. Só que nós temos desafios de mudar. Uma coisa são fases, né? Uma coisa são nós queremos mudar. Como nós vamos mudar? E como botar isso na nossa rotina? E eu acho que a primeira parte de implementar isso, é muito importante, é realmente a divisão da coleta seletiva e depois nós criarmos. E isso, eu vejo a parte de resíduo, ela tem muito a ver com o local onde as pessoas vivem. Ela tem a parte econômica dela, para ela ser viável, ela tem que estar, por exemplo, as coletas elas têm que estar próxima do local da residência. Porque senão ela não tem uma viabilidade econômica, né? Então, a interação da sociedade que mora naquela região é muito importante. O interesse da sociedade, junto com as cooperativas ou associações, é que vão fazer essa diferença. Isso é que a gente vê aqui no Brasil, onde os lugares que estão mais envolvidos e os que não estão. Eles têm a interação muito da sociedade, mais do que do município em si. É justamente essa questão, Guilherme, que eu queria perguntar para você. A gente ainda conhece muito pouco o funcionamento da reciclagem, ou seja, é uma questão de falta de conhecimento, de falta de engajamento, de desconhecimento das consequências, né, em relação a todo o processo. Sim, Sérgio. Existe sim ainda um desconhecimento generalizado, não só em relação à importância, né, de você cumprir com o seu papel ou com a sua responsabilidade para poder viabilizar o retorno daquele material, daquela sucata para o seu ciclo produtivo, né? E isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela teve a felicidade de estabelecer, de certa forma, a chamada responsabilidade compartilhada, né? Onde ficou mais claro que não adianta um elo só de todos os modelos de logística reversa fazer o seu dever de casa se o outro não faz, né? Então, a questão da coleta seletiva é importante? É importantíssima. Mas do que adianta, por exemplo, você ter uma coleta seletiva em um município se não tem como, após você recolher esse material, você não ter para onde destinar esse material? Muitas vezes, os materiais recicláveis, que têm tecnologia à disposição para ser reaproveitado, que têm unidade recicladora para poder reaproveitar esse material, simplesmente não chega até essa indústria e é enterrado, é descartado, né? Por quê? Porque o elo seguinte, né, que é quem poderia dar essa estrutura para poder receber esse material, simplesmente não está presente naquele local ou não tem capacidade suficiente, independentemente de onde esteja, para receber esse material. E isso vai desde o início, vai desde a educação ambiental para o consumidor, saber fazer o descarte correto na sua residência, para aqueles pequenos e grandes geradores também do comércio, por exemplo, e da própria indústria, também poder fazer sua separação de forma adequada, para quando a coleta seletiva chegar até a porta da residência ou chegar até a porta da empresa, poder receber esse material, levar até uma central de triagem ou dar a destinação adequada, de forma a viabilizar que os demais elos ou as demais etapas da logística reversa possa acontecer e você, de fato, conseguir essa recuperação. Então, na verdade, a gente precisa trabalhar todos esses elos de uma maneira praticamente paralela ao mesmo tempo para que a coisa funcione. E foi por isso que, no caso da lata de Olimpa Bebidas, a gente alcançou esses índices tão elevados, porque nós não começamos nem hoje nem ontem. Nós começamos a trabalhar esse assunto aqui no Brasil desde a instalação da primeira unidade Fabril em 89, antes mesmo do debate da Rio 92. Então, por meio de programas de incentivo ao consumidor por descarte adequado em instituições de ensino, em redes de supermercado, a gente começou a estruturar um modelo de logística reversa em grande escala, que, claro, né, ele foi crescendo, se estruturando ao longo do tempo, e viabilizou para que a gente chegasse hoje em um momento em que a gente conseguisse, de fato, não só manter um índice a níveis muito próximos de 100%, mas conseguir dar conta de um desafio ainda maior, que é manter esse índice em níveis tão elevados. Muita gente fala, mas é muito fácil vocês manterem um nível de 95%, 96%, 97% ou não, porque você já
já cumpriram com esse índice ano passado, no retrasado, 10 anos atrás. Pelo contrário, porque a gente vem crescendo no nosso segmento e colocando cada vez mais latas de alumínio no mercado. Pra vocês terem uma ideia, de 2018 para 2019, nós colocamos no mercado 45 mil toneladas a mais de latas de alumínio para bebidas. E, mesmo assim, conseguimos manter esse nível elevadíssimo, de 97,6%, que é o último índice que nós registramos. Por quê? Porque a gente tem um modelo de logística reversa estruturado, maduro, e que consegue não só receber essa sucata, independentemente de onde ela foi descartada, mas a gente consegue também processar essa sucata, absorver todo esse volume adicional e retornar para o nosso ciclo produtivo. Então, a gente tem à disposição uma indústria recicladora com capacidade de processar, a gente tem uma embalagem que, de fato, é 100% reciclável, e nós temos uma estrutura de modelo de logística reversa, incluindo o que a gente chama dos detentores de sucata, ou operadores, aqueles que detêm a sucata no primeiro momento. A gente passa a segurança de que aquela sucata que ele vai coletar, seja no Amapá, seja no Amazonas, seja no Nordeste, seja no Sudeste, ele vai conseguir comercializar a preços de mercado diretamente para a indústria recicladora, ou até mesmo, em alguns casos, por intermediários, mas ele vai conseguir comercializar, ele tem uma segurança em relação a isso, tem uma segurança em relação ao preço, e por isso que o modelo inteiro funciona. Então, o que a gente precisa, Sérgio, é isso, entender que para que a coisa toda funcione, a responsabilidade compartilhada ou a responsabilidade de cada um dos elos precisa ser cumprida. Se um furar, muito provavelmente o ciclo inteiro não vai funcionar. Bom, justamente pegando um gancho no que você falou, e você já falou aí que, por exemplo, a questão da lata de alumínio é 100% reciclável, a gente gostaria de entender o outro lado da moeda com o João. João, você diria que hoje, como está a participação da indústria como um todo? As embalagens, elas foram repensadas, ainda precisam ser adaptadas? Ou seja, como que isso reflete dentro de todo o processo dessa cadeia? Na verdade, temos que estar constantemente avaliando os impactos, certo? Nós nos preocupamos muito no contexto total dos resíduos sólidos urbanos. Eu gostaria até de dar uma escapadinha na tua pergunta, mas fazer uma consideração que eu entro muito fortemente naquilo que vocês nos colocaram para que nós comentássemos os contrastes da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos no nosso entendimento da BLP. A realidade é que, quando nós falamos nos resíduos sólidos urbanos e falamos na segregação da fração seca, da fração úmida, todo o conjunto, todo o processo, ele foi encaminhado para a fração seca dos resíduos urbanos e foi abandonado totalmente aquilo que hoje, para um município, representa 50% daquilo que é gerado em termos de resíduos sólidos urbanos, que é a fração orgânica, que o Brasil abandonou completamente essa macro-reciclagem. Hoje, se formos colocar algumas considerações, mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente vê que são praticamente zero do que se composta em função dos resíduos orgânicos. Temos duas cidades no Brasil, duas capitais, a Distrito Federal e o Rio de Janeiro, que, felizmente, ainda mantêm-se fiéis a princípios adotados há muitos anos atrás, aos 30 anos atrás, e que mantêm programas de reciclagem da fração orgânica e produzindo um corretivo de solo, que é o chamado composto orgânico, certo? Isso é para a gente poder fazer um contexto do que nós estamos falando, de resultados pífios de materiais reciclados de origem inertes, discutindo um problema de fazer uma engenharia de produto melhor, desenvolvendo uma redução de embalagens
todos esses são movimentos muito importantes. A educação do povo também, para reduzir fundamentalmente o uso de embalagens, é uma das coisas que nós temos que trabalhar fortemente através de campanhas de educação ambiental, onde a gente venha a entender a responsabilidade social que temos com volumes de embalagens gigantescas para microprodutos dentro dessas embalagens. Então, eu desculpa ter fugido um pouquinho da tua pergunta, mas era importante que a gente também fizesse essas considerações, porque nossa visão é global dentro desse problema. Então, eu passo essa pergunta para a Karina, para ela complementar a sua linha de raciocínio. Karina, como é que você analisa a participação das empresas em relação, por exemplo, às embalagens, né? A gente tem algum conhecimento mais superficial, e vocês são especialistas, podem explicar isso na prática. Por exemplo, um pote de margarina que tem um rótulo impresso, né, naquele material. De repente, o Guilherme também pode nos ajudar com essa resposta. Essa tinta vai impedir a reciclagem? Que casos clássicos a gente observa que a gente ainda poderia estar mais avançado em relação a isso? Olha, eu vejo que esse ano em especial a gente teve um avanço muito grande nas indústrias, não apenas nas indústrias de supermercados, nós tivemos também nas indústrias de roupas, nós tivemos várias, né? A gente está começando a ver até os indicadores de ESG, que tem a ver, que eles estão... Então, a gente vê que hoje, o Dr. João ele falou uma questão interessante, ele falou do impacto, né? A gente vê que no passado, as empresas, as indústrias, elas se preocupavam em risco e retorno. Elas se preocupavam disso. O meio ambiente não era uma preocupação. Eles trabalhavam exatamente como o Guilherme falou, numa economia linear, né? Não tinha essa preocupação, depois jogava fora. E onde ia, que é aterro sanitário ou lixão aberto, ninguém estava muito preocupado com isso. Então, agora até um pouco atrás, mas a gente está vendo, é aquela coisa, foi plantado e agora nós estamos vendo o resultado. Não é que começou agora, e agora nós estamos vendo mais resultados das indústrias, das empresas, das lojas. Elas estão preocupadas com isso na sua cadeia. Isso representa a marca delas, entendeu? Então, a sustentabilidade hoje é a marca, ela tem um valor. O profissional que se especializa também nesse segmento passa a ser um profissional qualificado, diferenciado no mercado. Ele já exige isso. Então, a gente vê esses indicadores ESG, eles estão pedindo não apenas a preocupação ambiental, mas também social e de gestão naquele negócio, né? Essas são as letras do ESG. E também não estão mais preocupados apenas com o risco retorno, e sim com o impacto. E nós vemos, sim, aí nós temos desafios nas indústrias em relação a... O que eu vejo é o seguinte, determinados tipos de produtos precisam ser e já estão sendo repensados na engenharia de materiais para que eles possam ser reaproveitados no ciclo completo deles. As indústrias já estão pensando nisso, que antes não pensavam, elas pensavam no custo daquilo. Então, hoje ela está pensando, peraí, não é apenas o custo, eu também vou ter um custo na minha imagem, no meu nome e na destinação do meu ambiente e até em ações, porque o crime ambiental é imprescritível. E cada vez mais esse é um tema valorizado por vários setores, né? Ou seja, quem está bem na fita, como se diz, né, ganha mais no processo final, né? Exatamente. E isso é muito positivo. Então, assim, a gente está vendo realmente uma preocupação nessa cadeia de produção, em até determinados tipos de produtos químicos usados, tá? Para nós conseguirmos ter uma indústria mais sustentável. Guilherme, o plástico ainda é o nosso vilão, né? A gente observa aí que é a grande dificuldade, né, para conseguir estar numa posição melhor. Sérgio, o plástico, na verdade, ele não é só um problema exclusivo do Brasil, né? É um problema mundial, né? As empresas que operam no Brasil, operam em outros mercados também, têm uma preocupação de buscar soluções para o reaproveitamento daquele produto que eles colocam no mercado, não só aqui, mas em todos os países, né?
Então, no Brasil, talvez, né, esse problema seja um pouco mais acentuado, justamente por essa ausência ou pela ineficiência do nosso sistema de logística reversa de uma maneira geral, né, e que em outros locais ela está um pouco mais bem estruturada, né? Mas isso passa certamente pelo que a Karina e o João comentaram, né, sobre essa necessidade das indústrias buscarem cada vez mais soluções atreladas à embalagem ou ao produto que eles colocam no mercado que facilite esse reaproveitamento. Então, o investimento em soluções inovadoras de redesign, ele hoje é uma condição, né, é uma necessidade de sobrevivência dessas empresas. E isso não é diferente, por exemplo, para a nossa indústria também. Não quer dizer que a gente tem índices elevados, que a gente vai ficar acomodado ou parado e deixar de pensar em soluções ainda mais adequadas para a nossa embalagem. Um exemplo que a gente costuma falar muito, discutir muito bem isso, é o volume de alumínio que é aplicado hoje em cada unidade de latinha, né? Na década de 70, com 1 quilo de alumínio, eu conseguia produzir 49 latas em média. De lá para cá, esse número saltou de 49 para 80 unidades de embalagens de alumínio com a mesma quantidade de matéria-prima. Então, nós evoluímos também a nossa tecnologia de produção para permitir não só manter a alta reciclabilidade da embalagem em si, mas também reduzir ainda mais o seu impacto ambiental quando a gente trata de utilização de matéria-prima, né? No nosso caso, claro, a maior parte advém de material secundário da sucata, mas na maioria das indústrias não, a matéria-prima virgem, né, ou primária. Então, você precisa repensar nisso aí, justamente pelo que a Karina acabou de reforçar. Hoje, o fator ambiental ele é preponderante para você definir valor de mercado, definir potencial de crescimento de todos os produtos, de todas as empresas. É um movimento sem volta, né? E a gente estimula muito aqui pela Abralatas, viu, Sérgio? Não individualmente, mas inclusive com vários outros segmentos e setores, que a gente possa influenciar na construção das políticas públicas, em especial as políticas tributárias, para que a gente possa inserir dispositivos, por exemplo, no sistema tributário brasileiro, que seja sensível ao impacto ambiental de produtos e serviços de uma maneira geral. Não necessariamente para punir aqueles que não fazem o dever de casa, mas pelo contrário, para você estimular as boas práticas para aqueles que hoje não necessariamente têm as suas boas práticas em execução, possam buscar soluções mais adequadas e também terem acesso a algum tipo de estímulo tributário para que isso facilite não só esse movimento das indústrias por busca por soluções ambientalmente mais corretas, mas também para poder a sociedade se acomodar e se estruturar para conseguir cada vez mais alcançar resultados mais interessantes. Bom, você falou numa expressão super importante, né? Boas práticas. Mas o público fica ainda sem saber como fazer, né? Então, eu queria um conselho de cada um de vocês, como especialistas. Eu quero começar com o João, para que cada um de vocês diga como que pode começar esse processo em casa. Qual é a situação mais básica que a gente pode fazer para poder colaborar com a questão da reciclagem? João? Bom, eu digo o seguinte, é contexto de nós três, claramente, de que a separação interna dentro das residências é fundamental para que a gente tenha condições de que a cadeia de reciclagem, ao instante que estas embalagens estão segregadas, estão, eu diria assim, limpas, para poder você ter um desenvolvimento na continuidade da cadeia, é um dos fatores que eu entendo de muita importância. Entretanto, nós temos que estar dependente de que aquilo que é realizado dentro de uma residência, ela tenha, na sua continuidade, quando vai para o sistema de logística, de transporte, a entrega
as cooperativas, que hoje são fatores importantíssimos nas grandes capitais, cheguem os produtos em condições de serem reciclados. Porque o que a gente verifica em muitas oportunidades, visitando algumas cooperativas, que às vezes, por demanda de mercado, por sujidade e por não ter uma política de ajuste de valores nos materiais reciclados, muitas vezes 50% ou mais daquilo que nós entendemos nas residências. Ora, eu fiz uma reciclagem de tudo aquilo que eu gerei como produto seco, quando chega na cooperativa, por falta de mercado, por demanda, nós vamos ver que mais de 50% são descartados nas cooperativas como rejeitos. Por exemplo, eu vou dar me lembrei de um caso fortemente marcante na cidade de Brasília. Lá no Distrito Federal, por muito tempo, o vidro não era reciclado. Por quê? Porque não houve uma integração ainda da indústria recicladora, que estão margeando a faixa litorânea brasileira, e a parte interiorizada. E o vidro ficou marginalizado por muitos anos numa cidade que tinha uma enorme geração de embalagens de vidro. Enfim, nós temos aí, cada dia que entramos nessas conversas, ficamos energizados e queremos a busca de soluções. Enxergar de que, por exemplo, um dos detalhes que me chamou muito a atenção, examinando dados do Planares, eu verifiquei que, em número de indústrias recicladoras no Brasil, a indústria recicladora de plásticos é disparadamente maior do que qualquer outro dos resíduos que nós geramos. Me assustou, porque a gente sempre olha com mais dificuldades a região norte, a região nordeste do Brasil, em detrimento ao sul e sudeste, e, de repente, a gente vê um cenário de indústrias de recicladoras de plásticos distribuído nesse país todo. Que bom! Tomara que os outros materiais reciclados, dentro das suas dificuldades que são reconhecidas, consigam ir e setorizar-se em todas as regiões brasileiras. Que aí vai ter economia de transporte, vai ter incentivos, que foi uma falha do governo ao instante que fez a Política Nacional de Resíduos, que não olhou para a indústria recicladora. Sempre, desde que em 92, eu venho discutindo com os meus colegas que foi um grande erro a gente querer discutir reciclagem e não olhar para a indústria recicladora. Nós temos que fazer um programa de trás para frente. Mas os técnicos se sucumbem em relação aos administrativos. Todo mundo queria fazer reciclagem, e vamos colocar aonde esses materiais reciclados, se nós não temos uma indústria recicladora que teve incentivo, que até hoje não tem incentivos fiscais. Isso tudo fortemente causa um desequilíbrio nas nossas intenções. Mas nós vamos torcer para que a gente supere tudo isso. Verdade. Karina, seu conselho de boas práticas, como a gente deve iniciar? Olha, primeiro começa com a conscientização, né? Nós já temos, algumas pessoas têm essa consciência, que às vezes nós, como nós temos, a gente acha que os outros têm também. Então, nós temos, e eu vejo que as pessoas estão cada vez mais tendo, a gente pode, boas práticas, conversar sobre isso no local que nós vivemos, nos condomínios, nas reuniões, né? Incentivar os nossos vizinhos, fazer a coleta, a separação é essencial fazermos, mas é aquilo, não adianta fazermos se depois no final nós botamos no prédio, na rua, e é tudo junto, né, no sistema municipal de coleta. O ideal é que nós mobilizemos o local, eu diria isso, né?
mobilizamos o local que vivemos, separa para que todos façam, onde nós vivemos, a divisão, a coleta seletiva, e nós entremos em contato com associações e cooperativas e levemos lá, ou às vezes pode ser perto, a gente pense nesse transporte até esse local para que nós consigamos ter uma efetividade melhor, né, ou apenas um início nesse trabalho de reciclagem. Às vezes de pilhas, né, ou de lâmpadas, ou de plásticos, ou de papéis. Eu acho que a gente pode começar por aí, de uma maneira simples, não é inventar roda, é só começar de uma maneira, um primeiro passo, e a gente vai caminhando. Ótimo. Guilherme. Olha, eu acho que começa pela escolha do produto. Eu acho que o consumidor precisa ter essa consciência anterior à do descarte, que é importantíssima, de saber escolher os produtos que ele leva para sua casa, inclusive considerando o aspecto ambiental. Já há algumas pesquisas que vêm sendo publicadas recentemente e que confirmam que cada vez mais o consumidor vem levando em consideração o aspecto ambiental na escolha dos produtos. Isso é importantíssimo, porque você estimula, de certa forma, a indústria como um todo a se adaptar também para aquelas escolhas do consumidor. Ela só vai fazer aquilo que, de fato, tenha viabilidade ou que caia no gosto, né, do consumidor. Então, se o consumidor puder fazer essa escolha considerando aspectos ambientais, já é um bom começo, né? Além, claro, de poder cumprir o seu papel de cidadão, cobrando das lideranças da comunidade, cobrando dos seus governantes, soluções para que aquele descarte que ele faz na sua residência ou o descarte que é feito no comércio, na indústria, seja de fato coletado, seja de fato destinado para um local adequado. Porque não adianta, se for o consumidor consciente, fizer a escolha do produto de forma adequada, fizer o descarte adequado e não tiver do outro lado o Estado, principalmente, cumprindo com a sua responsabilidade, nada vai adiantar. Então, o consumidor vai acabar se frustrando, né? Ou achando, para que eu vou fazer isso se daqui em diante a coisa, como a Karina comentou, né? O caminhão vai lá e mistura tudo, ou aquilo lá chega na cooperativa ou numa central de triagem e não tem para onde destinar, então vira rejeito e acaba sendo enterrado. Então, não adianta. Acho que cada um tem que fazer seu papel e o consumidor, ele tem, talvez, um dos papéis mais importantes de poder escolher o produto, considerando, inclusive, o aspecto ambiental e depois cumprindo também a sua responsabilidade de descartar adequadamente na sua residência. Ótimo. Olha, o Rio TV Debate Virtual chega ao final. Quero agradecer a presença, a participação de todos vocês nesse tema que precisa ser valorizado para a gente ter um meio ambiente cada vez melhor, uma vida mais planejada, confortável em relação a esse tema. E até o próximo encontro.